Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Justino e voltando aí com o Academia.net para Zumbis. Nos últimos anos eu não tenho postado muito aqui no canal, né? E agora que eu retornei aí a participar de alguns eventos e pude me encontrar com a comunidade, as pessoas têm pedido, as pessoas falam muito do canal. Eu agradeço o carinho de todo mundo que de alguma forma me incentivou e apoiou com o canal para trazer curtinhas e coisas sobre o mundo .NET aqui. E como eu venho participando de alguns, voltei a participar de alguns eventos, né? Recentemente participei do SQL, é, o SQL Saturday, né? E, e fiz uma palestra sobre testes containers e usando aí o Docker, o Entity Framework, e o pessoal tem me pedido muito a gravação desse vídeo, dessa palestra, né? Infelizmente o evento não gravou a palestra. Eu vou tentar trazer aqui esse conteúdo para o canal, né? Tentando aí retomar algum ritmo de gravação e de disponibilização de conteúdo para a comunidade, para os interessados no tema, né? O canal .NET para Zumbis, né? A Academia .NET para Zumbis sempre teve o objetivo de levar conteúdo para estudantes, profissionais da área e, e ele vai continuar assim, né? Vou tentar trazer, né? Aos poucos, conforme eu for participando de eventos, fazendo novas leituras, aprendendo novas coisas, trazendo novas contribuições, eu vou tentar postar algo aqui e também no DevTO, né, que eu estou organizando aí também para disponibilizar. Beleza? Então, desde já agradeço a todo mundo aí o carinho pelo canal, que todo mundo sempre pergunta, né, gostou sempre da ideia. E vamos lá, vamos tentar trazer aqui mais conteúdo para vocês com um pouco mais de frequência, voltar às ativas aqui do canal, tá bom? Muito obrigado desde já e apreciem a palestra. Então vamos começar aqui com esse conceito da pirâmide de testes, né? É um conceito na indústria já bem discutido, é, já bem conhecido, né? Se você é estudante e ainda não teve contato com esse modelo, né? Em algum momento você vai ouvir falar sobre ele e sobre outros modelos, né? É, e ele é uma tentativa de orientar em termos quantitativos sobre o quanto de teste cada camada do seu sistema deveria ter. Então, ele separa ali uma pirâmide em três segmentos para testes de unidades, testes de serviços e testes de interface, né? Então, nessa imagem de cara, a gente já vê que a base da pirâmide é a maior, é a mais volumosa, seria dedicada a testes de unidades. São testes mais simples, mais fáceis, né, de serem desenvolvidos. Por quê? Porque eles são mais isolados, né? Se a gente olhar aqui para sobre uma das setas que fala assim, mais isolamento e mais integração. Ela diz o quê? Que à medida que a gente sobe a pirâmide para os próximos níveis, né, a gente vai ser exigido do teste mais integração, né? Então, o seu teste de unidade com a próxima camada são os testes de serviço ali, testes de integração. Você vai testar ali sua integração, a integração do seu sistema, da sua aplicação com outras dependências, né? Como um banco de dados, um serviço externo. Então, isso começa a exigir de você mais integração. Por outro lado, também, o que acontece com isso é, à medida que você sobe a pirâmide, os seus testes também ficam mais lentos, né? E aí eu gosto de pensar lento em duas perspectivas. Uma, a perspectiva do da performance do teste, né, do seu framework de teste. Você vai botar para executar um teste que bate numa base, que bate no serviço, isso vai ser um pouco mais lento de ser executado, né, do que ali um teste de unidade que está extremamente isolado, né? Então, quanto mais você sobe na pirâmide, mais lento vai ficar seu teste em termos de performance. Quanto mais perto da unidade, mais rápido ele tende a ser, né? Existe também a questão de lentidão, né? E aí se fala aí sobre desempenho da equipe em escrever testes, né? Então,
Quanto mais complexo, quanto mais você sobe na pirâmide, mais complexo esse teste fica. E ele exige um pouco mais de tempo da equipe, um pouco mais de conhecimentos para poder executar aquele teste, né? Então, existe também essa perspectiva de lento e rápido, né? Nesse cenário em que estou escrevendo testes mais complexos, né? Isso pode ser polêmico, tá? Porque quando você fala que testes são lentos, existe um mito na indústria em que os testes são muito lentos, eles atrapalham, podem atrapalhar as entregas porque são lentos demais, tal. Então, existe ainda esse conflito, né? Então, lento e rápido é no sentido de que vai exigir mais do desenvolvedor em níveis de técnicas, né? Ferramentas e estratégias, escrever testes mais complexos, né? Por outro lado, também o ganho que esses testes podem dar são muitos, né? E a gente vai falar mais sobre isso depois, tá bom? E por que que essa complexidade ela tende a aumentar, né, quando a gente vai subir na pirâmide? Por algumas questões. Ali na ilustração, o desenho que está na base, né, ele está ali, ele representa um teste de unidade. Então você tem um teste extremamente isolado. Por quê? Porque ele faz uso de dublês, né, de mocks, para poder é, validar ali uma unidade de código, né? Uma classe, algo do gênero. Se essa classe tem alguma dependência com o banco de dados, eu vou mocar, eu vou simular, eu vou dublar, vou usar um dublê desse banco de dados, né? Então, e aí é um ambiente muito mais controlado, né? E as ferramentas hoje de mock fornecem hoje vários recursos interessantes para a gente simular essa base, né? Aí a gente tem, à medida que a gente vai subindo aí essa pirâmide, a gente também vai encontrar a necessidade de começar a integrar nossa aplicação com serviços reais, né? Os mais próximos de produção que a gente puder chegar, né? Como um banco de dados ou serviços externos, né? Um storage da AWS, algo do gênero. Então, a gente começa a criar testes para verificar se a nossa aplicação, usando as libraries os providers que se comunicam com essa base, se a minha query de fato escrita tá aderente a essa base, né? Então, existem várias questões que são levantadas quando a gente está fazendo teste de integração, né? E lá no topo a gente tem o teste de serviço, que aí sim a gente está batendo diretamente a interface, e aí depois no final, a gente, de um tempo de execução, a gente vai validar se o meu fluxo entregou a minha expectativa, né? E aí essas integrações, à medida que a gente vai usando, a gente vai descobrir que elas tendem a trazer um pouco mais de demanda para a gente, né? Do tipo de que eu tenho que ter preocupações ali no setup do meu teste, na execução e depois na finalização do teste, né? Algumas práticas antigas, assim, mais de testes, assim, o pessoal tinha, tinha como estratégia adotar ali um ambiente compartilhado na infraestrutura para fazer teste de integração. Então o pessoal colocava ali um servidor SMTP compartilhado, botava um, um banco de dados compartilhado, né? Então, para poder rodar os testes de integração, né? Já presenciei isso, né? É, há alguns anos atrás, essas práticas. E isso a gente sabe que tem um grande problema, né? São os efeitos colaterais nos testes, né? Porque se você tem um banco de dados lá em que você está compartilhando informações através de um banco, em algum momento alguém vai fazer algo que não deve, ou a concorrência pelo mesmo recurso vai fazer com que um dos testadores, né, um dos pontos um dos nós que está testando, vai ficar sem o recurso, né? Então, um exemplo, alguém foi lá e excluiu registros de uma tabela específica de um banco compartilhado de teste.
E aí o seu teste ora funcionava e de repente parou por causa dessa concorrência e desse compartilhamento de recurso, né? Então, quando você tira o isolamento do teste, você está sujeito a esse tipo de efeito colateral, né? E aí tem que ter muita. Essa é uma prática que eu acho que no mercado já não se sustenta, acho que não deve existir mais, né? Depende da maturidade do time, lógico. Tem time que podem estar sustentando seus testes em cima dessa prática, né? Mas, além de cara, ela não pode trazer alguns malefícios aí no seu processo de pipeline, no seu processo de teste, tá bom? E como é que a gente consegue se livrar disso, sair desse ambiente, né? Como é que a gente integra, faz teste de integração, batendo em serviços mais próximos de produção, só que de forma isolada? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o uso de algumas ferramentas que vão nos ajudar a alcançar esse objetivo, né? A gente ali tem o Docker, né? Principalmente o Docker, como esse agente de que vai nos dar as dependências que vamos usar como bancos de dados, por exemplo, de forma isolada, né? E o Dash Containers ele vai fazer essa minha integração com o Docker de forma mais fluida, de forma mais simples, sem eu precisar estar saindo da IDE, sem precisar digitar um comando fora do meu ambiente de teste. E aí ele vai cuidar desde o setup, a execução, até o teardown o cleanup dos meus testes, né? A gente vai fazer isso utilizando ali XUnit como framework de teste e também vai usar o Entity Framework para fazer ali um nosso ORM simulando ali a batida no banco de dados, tá? Ok? Vamos lá então para nossa demonstração. Aqui no código dessa nossa apresentação, tá? É um código de demonstração. Só para a gente passear aqui um pouco sobre ele, ele não tem nada demais. É um código que a gente tem aqui uma API em ASP.NET, tá? Não tem nada elaborado, pelo contrário, está muito simples. Eu estou usando aqui o Minimal API, tá? A Minimal API é só um mapeamento aqui para alguns métodos internos que chamam os casos de uso, né? Em onde são executados, onde são processados esses comandos aqui ou, ou parâmetros que são passados para cada um deles, né? Esses casos de uso, eles estão aqui dentro do meu domínio, tá? Então, tem aqui dois casos de uso, tem aqui alguns modelos, né? Algumas entidades, certo? Beleza. Tem as gestões de dependência desse meu domínio, ok? E alguns adaptadores para representar aqui nosso repositório, nosso Unity of Work. Se eu pegar aqui a infraestrutura, eu tenho aqui a implementação do Entity Framework, tá? Meu DB Context, tá certo? Essas minhas duas entidades, posições e movimentos, ok? Ela faz essa configuração, tá, do banco de dados, tá? Então, toda a configuração da tabela, ele coloca lá determinado nome, né? Ele altera o nome das propriedades para um nome de banco ali, alguma convenção específica, certo? Tem gestão de dependência dessa infraestrutura, ok? Fazendo aqui ó, a gestão do contexto. E aí eu tenho um meu Unity of Work ali que ele cria ali uma instância do repository de posição, tá bom? Tá. Nada muito elaborado também, nem o foco também não é aqui tá olhando talvez as melhores práticas possíveis. É só um código base para ajudar a gente a compreender o foco dos testes, tá bom? Integração. Então, nosso teste de integração aqui que a gente vai fazer a nossa demonstração é um teste que está integrando ali com a base de dados. Ele passa pela API, né? A gente chama os métodos da API e se integra com a base de dados, tá bom? Então, vou pegar aqui o teste, meu cenário de teste, para a gente dar uma validação dele, tá certo? E aí, esse cenário de teste, ele tem o que aqui? Ele tem
a gente vai consolidar a posição, né, de um determinado cliente após as operações de crédito e débito. Tá bom? Então, ele faz algumas operações, tá certo? Um determinado CPF faz algumas operações de crédito e débito. Ele pega umas operações de alguns títulos aqui, um CDB, um CRI, tá bom? E em alguns valores, tá? Essas operações são criadas, depois elas são persistidas ali na base, ó, registra essas operações, tá bom? E depois consolida a posição, né, desse cliente. Depois ele recupera a posição desse CPF para esse determinado título e recupera a posição para outro título. E aí ele espera que os resultados sejam esses aqui abaixo, tá? Então, vou pegar aqui os testes, vou executar, vou rodar esses testes, tá bom? Vou rodar ele algumas vezes com várias visões para a gente entender o que está acontecendo aqui, beleza? Então, vou executar aqui. Primeiro, só para garantir que o teste está passando. Vocês vão perceber que esse teste ele vai demorar um pouco mais. De fato, ele é um teste de integração. E vou mostrar depois, vou evidenciar porque que ele é um teste de integração e por que ele está demorando um pouco mais, tá bom? Então, o teste concluiu. Bom, tem ali alguma coisinha acontecendo aqui, ó, e terminou o teste. Então, é um teste que está sendo executado e está passando, tá? Vamos olhar esse teste agora por outra perspectiva, tá bom? Eu vou debugar esse teste agora. Fazer o debug desse teste. E aí eu vou parar exatamente no momento que ele vai tentar registrar na base esses créditos que ele tá criando, tá bom? Ok, ele parou aqui e eu vou fazer o que de diferente agora. Eu vou acessar minha base de dados, certo? Esse teste. Eu vou entrar nesse esquema domínio e vou verificar que tem duas tabelas. Então deixa eu abrir essa de movimentos. Eles não foram registrados ainda. Então, está vazio. Não tem nada nessa tabela. Okay. E a de posição também não tem nada. Ok. Então deixa eu fechar aqui no meu cenário. Vou colocar outro breakpoint aqui na posição antes de consolidar. Vou liberar aqui o teste. Vamos ver como ficou aqui os movimentos. Eu tenho registrado 4 movimentos na base e nenhuma posição ainda. Beleza. Agora vamos fazer uma pequena parada aqui. Deixar o código seguir. E vamos ver como ficou a tabela de posição depois que ele consolidou a posição. Beleza, eu tenho minha posição consolidada. Certo? E vou deixar o teste executar, passar. E o teste finalizou. Beleza? Deixa eu agora tentar entrar na minha tabela novamente aqui. Eu vou entrar na tabela de movimentos. Tem dois cliques aqui. Ele vai tentar acessar, vai tentar conectar com a base. E aí a gente tomou um erro, né, dizendo que não foi possível conectar com esse banco de dados, tá? Então, por quê? Porque o banco não existe mais, o banco foi destruído simplesmente, certo? Então, nessa segunda execução do teste, a gente verificou um determinado comportamento. O teste executou
E quando ele estava executando, existia uma base de dados ali disponível para ele. Ele populou essa base, executou as validações que precisava e quando terminou, essa base já não existia mais, certo? Então, a gente passou aí por um processo de setup, né? A gente ainda não viu esse processo, mas a gente sabe certamente que passou por um processo de setup, passou por um processo de execução e um cleanup aqui. Se eu tentar também fazer a mesma coisa com deposição, ele vai ficar aqui processando e não vai achar. Tá bom, vou aguardar. Então, ó, tem um erro aqui. Deixa eu fechar e tentar abrir a deposição de novo. A gente vai ver que ele vai dar um erro. Então, enquanto ele está processando aqui, só explicar para vocês o que está acontecendo. Então, a gente tá, de fato tem um teste de integração. A gente está batendo em um banco de dados na nossa instância localhost, tá certo? E a gente está com esse banco disponível e quando o teste termina, no banco não está mais lá. O que está acontecendo, né? Então, ó, a tabela de posição também não consigo conectar porque a base não existe, beleza? Então, o que está acontecendo aqui? Então, a gente está de onde está vindo essa base? Como é que ela está sendo construída? Por que, que ela está ali disponível para a gente, né? Então vamos para onde está o segredo, tá? Então o segredo, pessoal, está aqui no uso dessa ferramenta aqui, dessa biblioteca, chamado teste containers, tá certo? Então a gente está usando, fazendo uso do teste containers MSSQL, certo? Para quem não conhece teste containers, ele é uma library, né? Que atende várias linguagens, né? Java, Go, Python, Rust e .NET para fazer o quê? Trazer essa interação com containers Docker, beleza? Então eu tenho o Docker rodando na minha máquina, o Docker desktop, tá bom? É, e, e aí eu tô essa minha aplicação, meu teste está se comunicando de alguma forma com o Docker, subindo os containers que eu preciso e fazendo que o meu teste seja executado, tá bom? Vamos desvendar esse mistério aqui. Como é que está acontecendo? Primeiro vamos aqui para o meu teste fixture, tá certo? Para quem não tem prática de usar fixtures nos testes, eu recomendo bastante, né? Ele isola o cenário do seu teste, tá vendo? O teste fica totalmente isolado, só com o cenário das suas dependências, de suas necessidades, tá certo? Então, o que tem aqui no meu fixture, né? Eu tenho a minha classe aqui de posição, tá? Ele tem esse e-class fixture, main fixture, certo? E esse main fixture ele é injetado aqui na minha classe de teste, tá bom? E aí eu tenho meus métodos aqui que chamam criar nova operação, que ele faz o quê? Ele simplesmente aqui cria uma instância de um add movement command, certo? E aí eu tenho os meus métodos que registra a operação na base, consolida a posição e recupera a posição. Esses métodos eles recuperam aqui um get client, que é um HTTP client, e aí ele chama na minha API, ele chama a rota de movement, passando o comando, tá certo? E aí eu só estou garantindo que foi executado com sucesso, né? Essa chamada HTTP. A mesma coisa para a posição, eu consolido a posição, né? Recupero lá uma instância do client e envio para lá essa mesma, passo para a rota de posição, faço a chamada e garanto que deu sucesso na minha chamada, beleza? Por sua vez, recupera a posição, ele lá no fixture ele recupera uma instância do repositório, né? E aí ele pega o método get, passando o CPF, o ACID e a data corrente, né? E volta o valor dessa posição, beleza? Então o nosso fixture ele está olhando para esse main fixture, tá certo? Que parece fornecer para a gente uma instância da API, uma instância do repositório do banco de dados. Então vamos olhar para esse main fixture, o que, que tem lá. Aqui, Commons. O nosso main fixture ele tem
duas outras features dentro dele, tá certo? Primeiro, ele tem um ciclo de vida controlado aqui, em que a gente tem um ciclo de inicialização e um ciclo de finalização do teste. Aquele ciclo de setup e de dispose do teste, né? Do clean, né? Então, ao importar esse feature para dentro do nosso teste, dizer que ele tem esse ciclo de vida, o que acontece? Esse ciclo de vida vai ser o ciclo de vida de classe, né? Da classe do teste. Quando o teste executa, esse ciclo de vida é executado antes, né, de rodar os testes, e quando os testes terminam, ele executa dispose, né? Antes de executar os testes, ele faz initialize, e depois de executar os testes, ele faz dispose, né? No ciclo de vida de classe, também feature. E aí o que acontece? No initialize, ele também inicializa o ciclo de vida do dbFixture e da API, tá bom? Vamos olhar para o dbFixture, ver o que tem lá. O que acontece quando ele está sendo inicializado? Quando ele está sendo inicializado, ele está fazendo o seguinte, ó, ele está dando um start no container, configurando o dbContext e migrando o banco de dados. Opa, tá bem facinho aqui de entender o que ele está fazendo, hein? Então, primeira coisa, olhando aqui para a nossa, os nossos atributos desse dbFix, ele tem um cara chamado aqui MSQL Container, tá certo? E ele é dos testes containers.msql, que é a nossa dependência do teste containers. Então vamos ver o que ele faz. Bem, ele inicia aqui uma instância de MSQL Builder. A gente passa a porta em que ele vai ser executado e faz um build desse container e depois então um start async desse container, tá? No método configure dbContext, o que ele faz? Ele vai do container e recupera a string de conexão do container. Depois ele cria um service collection, né, para o provider, para a gente depois recuperar aqui algum, algumas instâncias desse banco. A gente primeiro aqui tem service collection aqui que a gente passa lá, adiciona a dependência de banco de dados, passa na connection string que foi recuperada do próprio container, né? Beleza. E depois a gente faz lá a migração. O que é a migração? A gente recupera desse provider o dbContext e a gente faz esse context database ensure created async, né? Isso significa o quê? Que ele vai garantir que o banco esteja criado, ele vai pegar o script a partir da nossa configuração do banco lá no Entity Framework, né? E ele vai criar essa base para a gente nessa base que a gente passou para ele, nessa connection string aqui, nessas configurações que a gente passou para ele, tá? E no dispose ele vai lá e dá um stop async, beleza? Então, poxa, coisas interessantes aqui. Nosso container, quando a gente cria ele, a gente dá um start async, ele tem um await. Isso aqui já é uma coisa fantástica, porque isso significa que o teste container vai entregar para a gente uma SQL, uma instância da SQL rodando pronta, assim que ele terminar de construir. Quem trabalha com Docker Composer e precisa fazer migração de base de dados, coisa do tipo, sabe de algumas estratégias em que o pessoal coloca lá comandos bash dentro do Docker Composer para fazer alguns tipos de artimanha para fazer espera é, do, do container estar de pé para poder executar a migração. Então, às vezes bota lá uma pausa de 20 segundos, algo do gênero para fazer isso. Aqui a gente não precisa dessa preocupação porque a gente está fazendo o teste container está entregando para a gente uma instância pronta e já disponível. Ele já cuida disso para a gente, beleza? Outra coisa muito legal é a gente pegar essa biblioteca do teste containers MSSQL e ele nos fornecer esse método em que ele mesmo já retorna a string de conexão para a gente. Isso é muito bacana porque a gente não precisa, se você prestar atenção aqui no meu arquivo de teste, no projeto de teste, eu não tenho nenhuma config, eu não tenho nenhum app settings especializado para dizer onde esse banco está rodando, né?
Então tudo acontece ali em tempo de execução. Eu pergunto para o container qual a sua connection string, ele vai me retornar, beleza? E aqui eu estou usando todo o poder do Entity Framework para me criar uma base conforme está o meu mapeamento já lá, meu último mapeamento de dados. Então eu não preciso guardar um script aqui, eu não tenho nenhuma parte de script para gerar o meu banco de dados. Eu encarrego o Entity Framework disso para mim, beleza? Então isso aqui já é o poder do Test Containers trabalhando para gente e do Entity Framework também trabalhando para gente, tá bom? Vindo aqui para o main feature, eu também agora tenho a inicialização da minha API feature. E minha API feature nada mais é do que uma instância lá do meu Web Application Factory, né? Isso aqui é do próprio ASP.NET Testes, MVC Testes. Ele nos dá a possibilidade de criar uma instância ali para os testes, né? E o que eu faço? Eu crio uma instância a partir do meu arquivo program, né? Então, uma dica para quem está trabalhando com Minimal API, para você indicar qual é a classe, porque na estrutura nova do ASP.NET a gente não tem mais aquele arquivo startup, né? O pessoal geralmente colocava aqui para fazer a instância do factory, né? Então, a gente, no nosso Minimal API, a gente tem todo o código aqui é, naquela escrita em que eu não escrevo ele tua classe, né? Que é aquele primeiro nível, né? De escrita, mas para ele descobrir a gente precisa fazer isso aqui. Eu acho isso aqui um pouco gambiarra, mas a gente tem que escrever uma classe special class para ele poder reconhecer lá o fixture lá da API, beleza? Então com isso ele vai funcionar e vai conseguir identificar o programa para criar aqui o factory, tá? E aí o que eu faço? Na inicialização eu pego as minhas configurações, eu recebo a string conexão lá no main fixture. Lembre que eu guardei a connection string que o meu banco gerou na inicialização. Eu passo esse cara para a API fixture, certo? Aqui, recebi minha connection. E aí o que eu faço? Eu só estou criando aqui uma configuração simples, é a única coisa que a minha API depende por enquanto. E crio essa collection em memória aqui, tá bom? E o que eu faço é só, na hora que eu estou fazendo o build do meu web host aqui, eu passo essa configuração que eu criei aqui em tempo de inicialização. Tá? Criei o método getClient para ele me tornar aqui um HTTP client que conversa diretamente com essa instância da API. E meu dispose dá o dispose lá no factory, destruindo lá a instância desse Web Factory, tá bom? Então, aqui está todo o meu ciclo de vida, tá? Do meu, do meu, das minhas dependências, né? Das minhas fichas, do meu container e da minha API, beleza? Como é que eu vejo isso em ação, tá bom? Eu vou colocar aqui o meu um breakpoint aqui, tá? E vamos ver o seguinte. Vamos ver como é que funciona o ciclo de vida do teste containers. Eu vou clicar aqui na parte de serviços da minha IDE, ela me conecta ali com a instância do meu Docker e vou executar meus testes de integração, tá bom? Então eu vou aqui, eu vou, deixa eu colocar, deixa eu executar na verdade ele como, deixa eu debugar ele, deixa eu tirar essas marcações aqui, vou debugar, deixa eu voltar aqui para a visão de serviço, tá? E aqui eu parei antes de inicializar o container. Eu vou passar aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui mais. Deixa eu. Deixa eu seguir aqui. E aí vamos ver como é que ficou aqui nos serviços. Se eu abrir aqui os meus containers, eu tenho dois containers criados aqui, tá bom?
eu tenho um container que ele chamou de teste containers Ryuk e esse Foxty Euler, beleza? Então são duas instâncias. Essa instância é do meu banco de dados, tá certo? Se eu clicar nela, você vai perceber que ele está criando aqui ó, o SQL, foi o nome que ele deu. E esse aqui é a instância do serviço do teste containers que ele chamou de Ryuk, é uma brincadeira para quem conhece anime, vai lembrar do personagem Ryuk lá do Death Note, né? Onde no Death Note é registrado o nome da vítima que vai morrer, quando o nome é colocado no caderninho da morte, né? Então, ele tem o registro dos serviços que estão rodando depois dele. Essa é a estratégia do teste de containers para saber o que ele tem que limpar depois que o teste acaba. Então, o teste que fica monitorando a execução do seu container aqui de banco de dados. Certo? Quando acaba, ele vê que esse cara terminou a execução dele, ele vai lá e apaga a instância. Né? Então, se eu continuar aqui os testes, deixa eu ver se eu consigo colocar numa visão um pouco mais. Vou colocar ele aqui do. Deixa eu tentar colocar ele aqui no lado. Bom, a gente vai ver aqui em cima os nossos containers. E aí eu vou deixar a execução seguir em frente. Aí fiquem olhando para esses containers aqui que estão chanceados. Vou voltar aqui para os meus testes só para a gente ver. Tá, ele parou aqui novamente. Deixa eu executar de novo. Ó, meu teste parou, ele ficou cinza aqui a minha instância do SQL. E aí o teste terminou e os meus containers sumiram. Então eu passei para vocês, mostrei para vocês o fluxo de setup, o meu fluxo de execução do teste e o cleanup, né? O próprio teste container ele tem essa inteligência de depois que você dá o dispose ali naquele seu container de banco, eu tenho ali o Ryuk que vai lá e vai limpar esses containers também lá do Docker, né? Deixando toda a sua estrutura de teste sendo dispensada depois, né? Ela é descartada simplesmente, né? Como tem que ser o container, né? Container foi feito para morrer. Então, beleza, pessoal. Então, a gente viu aqui a apresentação de todo o ciclo de vida, né, de ponta a ponta, de como configurar e como utilizar aqui o teste de containers no nosso teste de integração. Beleza? Lembrando que o teste container ele tem vários modos. Ele tem modo não só para SQL Server, você tem modo para RabbitMQ, para Kafka, para as stacks da AWS também, local stack, né? Então, se você quiser simular um S3, uma Lambda, você consegue também. Então, o teste container é muito poderoso, então indico demais a biblioteca. Ela traz essa produtividade de você não precisa ter uma configuração elaborada, compartilhamento de recurso. Você não precisa também estar se preocupando com a finalização do seu ambiente de teste, né? Então, desde que você configure todo o setup bonitinho e os disposes aqui, ele vai tomar conta disso e vai gerenciar isso para você ciclo de vida, tá bom? Exato. Então, pessoal, essa foi nossa apresentação sobre os test containers para lhe ajudar nas integrações com serviços, né? Em seus testes de integração. É, é uma ferramenta muito prática, ela nos ajuda a manter ali um pouco mais de controle e organização ali no ciclo de vida dos testes de integração. Sei que a gente tem que se preocupar com um setup muito complexo ali de configurações e também não se preocupar com a parte do clear do teste, né? Como eu falei na demonstração, existem vários módulos que podem ser utilizados ali junto com a ferramenta do teste containers, né?
Nessa tela aqui, no QR Code, você vai encontrar aí o link para o código dessa apresentação que eu fiz, desse exemplo, desse sample. Vai ter o slide da apresentação, né, do evento do SQL Saturday e junto com ele o repositório de código, tá bom? Então faça bom uso, qualquer coisa entre em contato comigo em qualquer rede social Ian Justino, tá bom? E espero que vocês gostem do vídeo e mandem feedbacks para saber sobre o assunto, se vocês querem ouvir mais sobre testes, se vocês querem ouvir mais sobre a gente fazendo outras abordagens com teste containers também, tá bom? Então, fico no aguardo do feedback de vocês, tá bom? Um forte abraço para todo mundo e até a próxima.